Bom, sejam muito bem-vindos a mais uma análise visual nossa. Hoje, a gente vai mergulhar direto nas camadas super profundas da poesia bíblica. O nosso grande foco aqui é entender o desenvolvimento do amor. Tipo, como o amor realmente cresce e amadurece lá no livro de Cantares e Salomão. É fascinante. Para colocar as coisas em perspectiva, historicamente, os registros dizem que o rei Salomão compôs nada menos que 1.005 cânticos durante a vida. É muita coisa. Mas, no meio de todo esse mar de composições, esse texto específico foi considerado, digamos, o superlativo, a obra-prima definitiva, sabe? E é exatamente por isso que ele ganha esse título todo majestoso de O Cântico dos Cânticos, por causa dessa excelência poética que é literalmente inigualável. E o mais legal é que, aqui, o amor não é tratado como uma emoção estática, parada no tempo. A gente vai ver ele como uma construção em 5 fases, começando com a essência do primeiro amor, passando pela restauração da comunhão, o crescimento da beleza, alcançando a maturidade espiritual, até chegar no reflexo do amor conjugal. Vamos lá? Agora, um detalhe crucial. Para a gente realmente captar a riqueza de tudo isso, precisamos olhar para o texto usando 2 lentes ao mesmo tempo. De um lado, a gente tem a interpretação literal, que celebra o amor romântico, a intimidade e o casamento como algo maravilhoso, quebrando completamente aquela ideia de que o prazer no casamento seja algo errado. E, ao mesmo tempo, a interpretação tipológica entra em cena. Ela pega essa mesma relação terrena e a vê como um reflexo, uma alegoria daquele amor incondicional e sacrificial divino entre Cristo e a Igreja. É literalmente um espelho com 2 faces que se complementam de um jeito perfeito. Então, essa nossa jornada lógica começa na fase 1, a essência do primeiro amor, aquela centelha maravilhosa da devoção inicial. E aqui tem uma quebra de paradigma gigantesca. Sabe aquele termo, primeiro amor? Ele não se refere só a uma euforia passageira, quando aquela emoção explosiva do início dá uma acalmada com o tempo. Não significa de jeito nenhum que o amor diminuiu. Na verdade, o perigo real aqui não é o tempo passando, mas sim perder a centralidade do relacionamento, seja com o parceiro ou com Cristo. Para manter essa essência viva, a gente precisa de uma renovação diária e intensa, não deixando as 1000 distrações do mundo roubarem o nosso foco principal. Mas claro, toda jornada esbarra em obstáculos, né? E é isso que nos leva à necessidade da nossa segunda fase, a restauração da comunhão. O texto poético solta um alerta super curioso e brilhante. A gente precisa apanhar as raposinhas. É uma metáfora muito forte. Porque, embora essas raposinhas pareçam pequenas e totalmente inofensivas, na vida real, raramente são os gigantescos desastres que destroem um vínculo. O que acaba com a plantação são aquelas falhas sutis, sabe? A apatia do dia a dia, os pequenos maus hábitos que entram de fininho e vão minando a capacidade da vinha de dar os seus melhores frutos. E para limpar o terreno dessas raposinhas e restaurar de vez o vínculo, não dá para só cruzar os braços e esperar o tempo passar. Exige um processo superativo. Primeiro, o arrependimento sincero, reconhecendo as falhas que a gente comete. Depois, a confissão, que é basicamente colocar as cartas na mesa e se comunicar abertamente. E, por último, o abandono de fato dessas atitudes, promovendo uma mudança mútua, largando de vez aquilo que machuca a união. E olha que interessante. Assim que essa comunhão é ativamente restaurada, a relação entra numa fase linda de profunda transformação. É o nosso terceiro passo, o crescimento da beleza. É incrível pensar que a linguagem antiga e supersensorial de Cantares, toda aquela menção maravilhosa a perfumes, mirra e jardins fechados, é tão forte que literalmente transcende os milênios. A força literária do desabrochar dessa relação é tão absurda que uniu a teologia lá do Antigo Oriente Próximo direto com a nossa literatura moderna. Inspirou até poemas de gigantes como o nosso brasileiro Oswald de Andrade. Sensacional, né? Todo esse crescimento é ilustrado de um jeito majestoso com um riquíssimo simbolismo de uma liteira real. Cada detalhe importa aqui. A madeira aromática representa a nossa natureza humana santificada, o ouro aponta diretamente para a glória divina de Cristo, a prata é a igreja purificada e redimida, e o acento de púrpura simboliza os diversos povos unidos em amor. Tudo isso mostra perfeitamente como o nosso esforço humano, somado com a graça divina, eleva e fortalece a parceria conforme o amor vai de fato amadurecendo. Com esse crescimento constante, a gente aterrissa na nossa quarta fase, alcançando a maturidade espiritual. É aqui que construímos aquela base totalmente inabalável. Porque, vamos ser sinceros, a maturidade não cai do céu da noite para o dia. A primeira epístola de João mostra muito bem isso, mapeando o crescimento em estágios fundamentais. Tudo começa lá na base, na fase dos filhinhos, onde a gente recebe o perdão. Depois, avança para os jovens, que são marcados pela força para superar as adversidades.
E finalmente culmina nos pais, que carregam uma sabedoria super profunda e constante. É a marca da verdadeira devoção de longo prazo. Exatamente essa maturidade contínua que vira o jogo e transforma o nosso caráter por completo. A gente vê isso nitidamente na trajetória histórica do apóstolo João. Lá no comecinho, ele era tão impetuoso e severo que ganhou o apelido de Filho do Trovão. Mas, ao se submeter a esse processo de amadurecimento espiritual e relacional, uau! Toda aquela dureza deu lugar a uma paciência gigante, cheia de graça. E ele se tornou nada menos que o célebre apóstolo do amor. Essa verdadeira maturidade gera uma resiliência fora do comum. Olha essa declaração histórica fortíssima atribuída a Policarpo. Durante 90 anos o Senhor foi fiel a ele, então como ele poderia virar as costas agora? Isso é uma base firme, forjada por décadas e décadas de amor muito prático. É aquela decisão absoluta de continuar fiel, não importa se estamos vivendo a rotina comum ou enfrentando a pior tempestade possível. E assim, a nossa jornada atinge o seu ponto mais alto aqui na Terra, estruturado na nossa quinta e última fase, o reflexo do amor conjugal. O que é fascinante é que, mesmo com toda essa bagagem teológica imensa, os conselhos que a gente tira de Cantares são super pragmáticos e práticos para a união humana. É impossível manter a vitalidade do amor sem atitudes intencionais. A gente precisa manter um canal de comunicação muito aberto e honesto, demonstrar apreciação o tempo todo, conseguir blindar e separar aquele tempo de qualidade para estarmos juntos no meio do caos e decidir enfrentar todo e qualquer desafio como uma equipe única e indissolúvel. No fim das contas, toda essa estrutura poética, cada perfume, cada menção a jardins e cada obstáculo superado ao longo de todo o texto, tudo caminha de forma perfeita para essa declaração espetacular. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. É a tese final de todo o livro. Um estado de pertencimento mútuo absoluto, onde as divisões desaparecem e só existe uma devoção completamente perfeita. Então, conforme a gente vai fechando essa nossa explicação de hoje, fica claro que a gente tem nas mãos um projeto atemporal. Essa poesia maravilhosa e antiga não é só um eco esquecido no passado, é um mapa super cristalino para guiar e estruturar o amor aqui e agora, no presente. E aí fica o grande convite para refletirmos. Quais são as raposinhas que a gente precisa capturar hoje para garantir que a nossa devoção seja inabalável amanhã? É algo para se pensar com muito carinho. Muito obrigado mesmo por acompanharem e vamos continuar sempre buscando e aprofundando esses conhecimentos incríveis.